Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Cristiano e falarei hoje sobre a morte em marcha e os detalhes do ego. A morte em marcha dos detalhes do ego. Seguinte, podemos considerar então que nós, na atualidade, de modo geral, possuímos apenas 3% de essência livre e 97% de essência engarrafada no ego, nos defeitos. E esses defeitos constituem o que foi, foi determinado como ego em nossa psique humana. Esse ego é o que nos causa o sofrimento, é o que nos faz errar constantemente, e ao errarmos, contraímos sofrimentos para nós e para nossos semelhantes. E que precisamos então eliminar do nosso interior o ego, os defeitos, para que possamos então despertar a essência, desengarrafar a essência e transformá-la em consciência. E um dos modos que foi ensinado, que foi deixado pelo mestre Samael e pelo seu discípulo, que nomeou essa técnica que ensinarei hoje de morte em marcha. Morte porque o defeito vai morrer, vai ser destruído, desintegrado de nosso interior. E marcha porque esse processo vai ser feito enquanto estivermos em movimento, enquanto estivermos vivendo o cotidiano da vida. E essa morte do ego, dos defeitos, se executará de forma gradativa, lenta, progressiva e constante. Temos que entender que os defeitos que são muito bem citados como 7 pecados capitais na Bíblia, no Antigo Testamento da Bíblia, se eu não estou enganado, que são a luxúria, a gula, a ira, a preguiça, a inveja, o orgulho e etc. Esses defeitos a gente consegue identificar muito bem as manifestações que acontecem em sociedade. Pelo menos as manifestações que ocorrem nas outras pessoas. E algumas vezes até em nós mesmos. A gente percebe muito bem quando alguém está completamente irado, nervoso e agressivo. A gente identifica pessoas com ciúmes, ou quando nós estamos com ciúmes, e etc. E aí que está o problema.
o ego, o defeito dos ciúmes, ou melhor, vamos usar o exemplo da ira. O defeito da ira é um defeito, é um ego, é um eu psicológico muito forte e muito grande dentro da nossa psique. E ele engarrafa uma quantia muito grande de consciência nossa, de essência. Porém, justamente por ele ser grande, nós não conseguiremos eliminá-lo por completo de uma vez só. Precisamos trabalhar de forma gradativa na eliminação desse defeito. Precisamos cortar a sua alimentação, trabalhando em suas manifestações. Ou seja, cada vez que um defeito desse se manifesta e que estamos em autoobservação, estamos vivendo o momento presente e percebemos a atuação desse defeito em nossa psique, em nosso sentimento, em nossas ações, pedimos para que esse defeito seja eliminado naquele momento. Então aquela manifestação irá ser eliminada. E esse defeito vai perder uma oportunidade de se alimentar. E quando esse defeito for se manifestar novamente em mais outra ocasião, a gente de novo pede a eliminação desse defeito. E esse pedido é feito para uma senhora, vamos dizer assim, que devemos chamá-la de Mãe Divina. A Mãe Divina seria o aspecto feminino de Deus em nós mesmos. Ou seja, nós somos um ser que tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. E esse ser não está encarnado por completo em nós. Apenas uma mínima fração desse ser mora em nós. E essa fração, e as frações que não estão encarnadas é que nos auxiliarão para que despertemos esse pouco de essência livre que possuímos e também para que desengarrafemos os 97% de essência que estão aprisionados dentro dos defeitos, dos egos, dos eus psicológicos. Devemos entender, então, que Deus em nós, nosso Pai interno ou nossa Mãe Divina, são as partes do nosso ser interior profundo que irão nos ajudar. Temos que entender que cada um de nós possui um pai interno particular e uma mãe divina particular, que fazem parte do nosso próprio ser particular. E cada ser humano possui também o seu pai interno e sua mãe divina particular. E mais ainda, possui o seu Cristo particular. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Precisamos entender é que dentro de nós, nos recônditos mais profundos de nós mesmos, habita um ser
que devemos chamá-la de Mãe Divina, para entendermos melhor o lado feminino de Deus em nós mesmos. E ela, a Mãe Divina, é que se encarregará de desintegrar, de destruir, de eliminar da nossa psique esses defeitos, esses egos, esses eus psicológicos que tanto mal fazem a nós e aos nossos semelhantes. Sendo assim, devemos apelar a orar, a pedir, a implorar a nossa Mãe Divina, particular e individual, para que elimine de nós o defeito em questão, que estamos a observar no momento em que se manifesta. Ou seja, vou dar um pequeno exemplo de manifestação de ego que todo mundo já deve ter experimentado. Quando estou a dirigir o meu veículo, o meu carro, e de repente algum outro veículo sem sinalizar corta à minha frente e preciso frear para não bater o carro. Quase sempre sentimos uma manifestação de ira, de raiva do motorista que fez isso, que nos cortou a frente. Se estivermos em autoobservação, que nem vigias em época de guerra, se estivermos alerta, se estivermos vivendo o momento presente, como eu ensinei num vídeo anterior, conseguiremos perceber a atuação desse defeito da ira segundos antes dele tomar conta por completo da nossa máquina humana, do nosso sentimento, dos nossos pensamentos. E é exatamente nesse pequeno segundo é que devemos fazer a oração da seguinte forma: Minha Mãe Divina, elimine de mim esse defeito. Simples assim. Mãe Divina, elimine de mim esse defeito. Essa oração pode ser feita mentalmente, de forma rápida, né? Lembrando da nossa mãe, e ela se encarregará desse trabalho, de não deixar o ego o detalhe de manifestação daquele ego, da ira, manifestar-se naquele momento. E esse processo deve ser feito toda vez que percebermos a atuação de qualquer defeito, em qualquer situação. Tanto faz se for defeito de ira, de cobiça, de inveja, de orgulho, de preguiça, de gula, de vaidade, de maledicência, enfim. Todos esses defeitos, ao percebermos a sua manifestação, pedimos: Mãe minha, elimine de mim esse defeito. Por isso precisamos estar sempre esforçando-nos para aumentar a nossa capacidade de autoobservação psicológica. Desenvolver a habilidade de ficar mais tempo
com a mente voltada para dentro, com a atenção voltada para o presente, para o aqui e agora. Assim, interceptaremos os nossos defeitos, o nosso ego, antes deles tomarem conta da nossa máquina humana, dos nossos 5 centros básicos da máquina humana, que são o intelecto, o emocional, o motriz, o instintivo e o sexual, que são os cilindros ou centros que os egos utilizam para se alimentar. Cada vez que esses defeitos, esses egos se manifestam, mais fortes eles ficam dentro de nós. Devemos considerar, então, devemos imaginar uma grande árvore com raízes profundas. E ao olhar para as raízes dessa árvore, dividi-la em 7 raízes. Uma raiz grossa, 7 e mais 6 raízes um pouco menos grossas. E de cada uma dessas raízes menos grossas sai pequenas raizinhas capilares que se alimentam da seiva da terra. E para conseguirmos matar essa árvore que representa nesse momento o nosso ego, precisamos arrancar esses capilares que são responsáveis por sugar a seiva da terra e manter a árvore viva. Então, cada capilar que brota da raiz principal, da raiz mais grossa, é uma pequena manifestação, é um pequeno detalhe do ego correspondente. Então continuar seguindo o exemplo do eu da ira que eu citei antes. Uma das raízes, um pouco mais grossa, é o eu da ira. Mas a gente não vai conseguir eliminar o eu da ira de uma vez só. A gente tem que ir cortando as ramificações, os capilares que representam as manifestações da ira no dia a dia, com o convívio com nossos semelhantes. Aí sim, aos poucos vamos eliminando essas ramificações, essas películas, essas mini raízes, e vamos cortando o alimento dessa raiz grande chamada ira. E com o passar do tempo, ao longo do esforço que iremos fazer, a ira vai se tornando fraquinha, magrinha, vai encolhendo, até chegar a um ponto em que ela esteja tão fraca por falta de alimento, e aí sim conseguiremos eliminar a ira por completo. E assim se procede com o eu da gula. Cada vez que uma pequena
um pequeno detalhe do eu da gula se manifestar, né? Sabemos que isso acontece seguido. A maioria das vezes estamos aí comendo e nos sentimos satisfeitos, percebemos que o corpo já não precisa mais, já não cabe mais, mas se manifesta o eu da gula e a gente corta mais um pedaço do bolo e come. E aí sente-se mal, estufado, inchado. O que aconteceu? A gula se manifestou. Quando sentimos ciúmes do cônjuge ou ciúmes de amigos ou ciúmes por trabalho, enfim, cada um sabe de si, cada um perceberá a atuação dos eus psicológicos conforme for se auto-observando no dia a dia. Samael chamou a vida de ginásio psicológico, lembrando do ginásio da escola. Ou seja, a vida é uma escola e estamos na escola para aprender. E só aprendemos se trabalhamos sobre nós mesmos, se nos auto-observamos e aplicamos a técnica da morte em marcha. Muito bem, acredito que todos entenderam a ideia de como eliminar os detalhes do eu psicológico, como aplicar a morte em marcha e eliminar pouco a pouco os minúsculos eus que podemos chamar de filhos da ira, filhos da cobiça, filhos da luxúria. Inclusive, na literatura de Samael, a gente vai encontrar o termo cabeças de legião. Ou seja, cada um dos 7 pecados capitais citados na Bíblia comandam uma legião de pequenos súditos, pequenos defeitos que se manifestam e mantêm o cabeça, que é o eu mais forte, que foi denominado como ira, como luxúria, como cobiça, enfim. E esses detalhes, esses súditos são os detalhes que devemos eliminar através, então, da técnica da morte em marcha. Bom, eu acho que por hoje é só, gente. Eu só espero que vocês que estão me escutando consigam levar em prática, consigam entender o que estou dizendo. Muitas vezes a gente pode entender de forma intelectual o assunto. Quem está me ouvindo pode, com a sua razão, entender que faz sentido essa teoria dos muitos eus, mas que no dia a dia não consiga compreender, porque a compreensão ela é da consciência. A compreensão só se adquire com a prática, com a experimentação. E para que a experimentação ocorra, e para que venhamos a entender o que estou a falar, pratiquem também
a meditação. Além da autoobservação que já foi citada, a meditação que nos ajuda a entender o que significa estar presente no momento, estar vivenciando aqui e agora, estar concentrado em nós mesmos. E a meditação nada mais é do que focar a atenção em uma... Aliás, nada mais é não, mas uma das formas de desenvolver a meditação em nós, de aprendermos como meditar, é focar a atenção em uma coisa específica. Vamos começar com a respiração, focarmos a atenção no movimento de respirar e não deixar que fantasias, que pensamentos, que ideias atrapalhem esse foco. Estar em silêncio, num lugar reservado, se possível, de olhos fechados, e concentrar-nos na respiração. E quando alguma distração surgir, a gente... Aliás, vão surgir distrações, inevitavelmente. Mas quando a gente perceber que estamos distraídos, a gente simplesmente, sem nervosismo, sem ficar estressado, simplesmente esquece aquele pensamento e volta de novo a focar a atenção na respiração. Daqui a pouco outro pensamento surge e a gente acaba embarcando e dando atenção para esse pensamento e sonhamos. De repente, e quando nos dermos conta que sonhamos, a gente simplesmente esquece aquele pensamento e volta de novo a focar na respiração. Isso vai acontecer muitas e muitas vezes. O importante é insistir que toda vez que nos dispersarmos, voltamos a focar a atenção no ato de respirar. Ao praticarmos isso, aos poucos iremos entender o que seria a autoobservação. A autoobservação, então, é estar meditando em movimento. Ok, gente? Então, por hoje é só. Até mais, até o próximo vídeo e paz inverencial.